E vamos falar um pouquinho de eleição municipal aqui em São Paulo agora, com dados que foram divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas hoje. Quero contar aqui para vocês, para quem nos acompanha pela rádio, é só me ouvirem com atenção. E para quem nos vê ou nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, YouTube, TV, deem uma olhada aqui no que eu preparei para vocês no nosso telão. Tem aí a intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Vejam que interessante o movimento que vai se formando, né? Ricardo Nunes, nessa pesquisa, já aparece à frente de Boulos, de Guilherme Boulos, por pouco mais de 3 pontos percentuais, né, se a gente levar em conta a margem de erro. Então ele está com 28,5%. Guilherme Boulos do PSOL já cai para a segunda posição com 25,9%. Pablo Marçal mantém os seus interessantes 2 dígitos ali de 10%. E eu falo interessantes no sentido de que ele entrou tardiamente para essa pré-candidatura e já aparece com um nível acima de Tabata Amaral, que já vem falando sobre candidatura para São Paulo há um tempo. Ela que está com 8,7%. E o Datena, que a gente vai precisar entender se de fato ele vai chegar até o fim do pleito, vai concorrer mesmo, aparece também com 8,3%, muito próximo de Tabata Amaral, do qual ele seria, ou da qual ele seria vice. Houve até uma discussão da possibilidade dele encampar essa chapa, mas agora ele está aparecendo como candidato do PSDB, depois da filiação ali ao partido, com 8,3%. Temos mais uma tela que analisa de que maneira que isso deve se dar então. Vamos acompanhar. E aí mostra também Marina Helena, do Partido Novo, com 3,1%. Kim Kataguiri aparece ali na lanterna com 2,7%, e eu digo por enquanto, segundo essa última pesquisa. Brancos e nulos, 6,1%, aqueles que não sabem ou não responderam, 5,5%. Vamos trazer mais uma tela para quem nos acompanha aqui para a gente analisar direitinho esses números. Aqueles que não chegaram a 1% das intenções de voto. Aparecem então João Pimenta do PCO, o Fernando Fantauzi do DC, Ricardo Senese, do UP, e o Altino Prazeres, do PSTU. Esses aqui não chegaram nem a pontuar nas pesquisas. Vamos jogar aqui para os nossos comentaristas agora. Como é que vocês avaliam esse reposicionamento de Nunes à frente de Boulos? Pode ser, é claro que eles permanecem tecnicamente empatados se a gente colocar ali essa margem de erro, mas o cenário que antes era mais favorável ao candidato apoiado pelo PT aqui na capital paulista já começa a se mostrar um pouco mais difícil nessa candidatura, Langani. Pois é, o atual prefeito de São Paulo faz um movimento correto, isso tem muito a ver com a entrada do Pablo Marçal na jogada, que é se aproximar mais do bolsonarismo, se aproxima mais do Tarcísio, ele tem a máquina na mão e aí naturalmente ele vai crescendo por essa ameaça de Pablo Marçal. Agora, é interessante notar o fenômeno Pablo Marçal, porque ele está com 10%, enquanto o Datena, que tem um histórico de televisão, de exposição midiática, com 8%. Então, isso mostra o fenômeno das redes sociais. O Pablo Marçal é um fenômeno, em essência, de rede social. Olha a força das redes sociais, ele com 10%. Num eventual segundo turno, provavelmente também os votos de Pablo Marçal migrariam para Ricardo Nunes. Exatamente, esse é um movimento interessante que eu quero trazer aqui o Zé Maria Trindade, porque se a gente somar a quantidade daqueles que votariam em Pablo Marçal com o de Ricardo Nunes, aí esse número subiria para mais de 38%. 10% acima, por exemplo, do que tem hoje o Guilherme Boulos nesta pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas. Como é que você avalia esse movimento, inclusive com possibilidade de segundo turno? Pois é, o prefeito Ricardo Nunes, ele tinha ali um problema de reconhecimento, né, de conhecimento total dos eleitores, apesar dele estar já aí completando 4 anos como prefeito de São Paulo. Trata-se de uma eleição muito nacionalizada, é uma ideia do prefeito e de Boulos também, né? Os dois querem essa nacionalização. E a definição, a entrada de vez com vice na chapa de Ricardo Nunes, é um entendimento ali de que ele fez pesquisas, ele avaliou e chegou à conclusão, tá bom, Boulos, vamos bancar esse debate nacionalizado sobre a Prefeitura de São Paulo. O que eu vejo é que o grande debate é sobre ir para o segundo turno. Vejo aí que o Marçal tem todo o jeitão ali de crescer durante a campanha eleitoral e pode disputar essa ida para o segundo turno com o prefeito Ricardo Nunes. Piperno, eu queria saber de você de que maneira que isso expõe também um certo eleitorado que quer ou não gostaria de ter o PT administrando a capital de jeito nenhum.
Evandro, bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu não gosto muito de comentar pesquisas feitas pelo Instituto Paraná. Tem uma série de reservas e vejo algumas discrepâncias em todas as eleições. Mas, enfim, de qualquer forma, em relação à amostragem para primeiro turno, embora seja muito diferente de muitas outras, também está mais ou menos em linha com outras. Então, por exemplo, do Atlas, dá o Boulos com uns 10, 11, 12% a mais que isso aí, o Datafolha já está mais próximo. Agora, na simulação para segundo turno, dá o prefeito com 15% à frente. Aí eu já fico... isso me provoca alguma dúvida, porque é muito, mas muito diferente de todos os outros institutos. Mas, em relação ao fenômeno, e a gente pode chamar assim, Pablo Marçal, eu tenho dito isso desde a primeira semana de maio, desde um dia, 2 depois daquele famoso vídeo dele. Tá aqui, se alguém tiver dúvida, puxa lá o 3 em 1 daquele período lá, enfim, faço uma análise sobre ele. E ontem eu vi um outro vídeo dele, interessantíssimo do ponto de vista da estratégia eleitoral. E nisso ele realmente vem dando... Ele é um outsider extremamente assim, antenado nisso aí. Ele faz um chamamento aí aos eleitores do Ricardo Salles. Fala, porque o Salles tinha 18% eleitor, porque você que é eleitor da direita e votava no Salles, você que é um dos 18%, você foi traído, porque o prefeito não representa esse público, o prefeito não é de direita como o Salles, eu sou. Uhum. Então eu acho que esse é um apelo que fala diretamente com o público que está se sentindo órfão porque não se vê representado por alguma hesitação até aqui do Ricardo Nunes, embora ele tenha tentado consertar isso com o vice Ricardo Mello. Você tem toda a razão, Piperno. Inclusive o secretário do Tarcísio, Felipe Sabará, que sim, era do Novo, exatamente, identificado com o Bolsonaro, claro, sai do governo e vai diretamente para a campanha do Pablo Marçal. Anunciado ontem, anteontem, né? Isso aí. O que você acha, Segré? Essa pesquisa foi entre 19, me parece, e 24. Eu não sei se ainda tem um impacto da incorporação ao vice na chapa do Nunes. Me parece que ainda não, porque não está tão recente para impactar dentro da pesquisa. Mas a situação de Boulos me parece um pouco complexa. Primeiro, eu acho que o 8.3 da Atena obedece a que pouca gente acredita que ele vai chegar até o final. Concordo. Se não teria mais, me parece. A grande maioria, o histórico fala por si só. Né? Cavalo Paraguai. Foram mais 10 vezes aí. Então, ele tentou, mas não chega. E a maioria das vezes não chega porque ele não quer, ele desiste, enfim. Aonde que iria parte dessa eleitor do PSDB? Eu duvido que grande parte possa ir para o Boulos. Imaginamos que seja metade. Da Tabata Amaral me parece que poderia ter um pouquinho mais para o Boulos que para o Nunes, mas os eleitores do Marçal são os que vão dar a definida no segundo turno. Gostei do que Zé Maria falou. É possível que Pablo Marçal cresça, mas quando crescer, se crescer e chegar ao segundo turno, não vai ser tirando apenas eleitores do Nunes, vai ser tirando mais o Boulos. E aí aplicaria uma lógica parecida ao que aconteceu com Milei na Argentina. Gente jovem que tem uma ideologia um pouco mais à esquerda, mas se sente atraído pela pessoa e não pela ideologia. E isso pode levar, sim, a perder eleitores do Boulos para o Pablo Marçal. O que foi? Eu já falei que eu não gosto muito de pesquisa do Paraná, mas esse mesmo levantamento traz um outro dado. Na cidade de São Paulo, o presidente Lula tem 49 pontos alguma coisa de aprovação, 46 pontinhos de desaprovação. Ora, se o presidente Lula tem 49, eu acho estranho que o Boulos apareça com metade disso. Agora é interessante também perceber que o movimento foi caindo, né? Porque ele começou muito forte à frente de Ricardo Nunes, mas a campanha foi mostrando uma certa perda de força, de aceleração na campanha. Deixa eu fazer uma ponderação. Agora é claro que a gente... da semana passada dá um resultado inverso. Deixa eu te fazer uma ponderação em relação ao que você falou, Piperno, mas não necessariamente é uma transferência direta de votos do Lula para o Boulos. Você está falando o seguinte, eu acho estranho, 49% ele só tenha metade disso, deveria ser mais, né, segundo o seu argumento. Mas não necessariamente quem votou ou aprova o Lula, aprova o Boulos. Sobretudo porque a vice, que seria Marta Suplicy,
não é raiz do PT agora, ela voltou ao PT. Veja, eu não estou dizendo que todo lulista vai votar no Boulos. Agora, se o Lula tem 49 e o Boulos aparece com 20 e pouquinhos, nós estamos falando uma proporção de 2-1. Aí é muita coisa. Eu acho razoável. 50% do eleitorado do Lula... Porque você pode ter aquele que aprova o Lula e foi pra verdade, Tabata. Que foi, Zé? Pena. Na verdade, a gente tem que olhar com muito cuidado aí a eleição de São Paulo. Primeiro, tá cedo ainda, as pessoas precisam ver a cara dos candidatos. E não devemos esquecer que Celso Russomano sempre saiu na frente, porque o eleitor de São Paulo tem essa mobilidade. É uma característica do eleitor de São Paulo. Então, tudo isso aí pode ser modificado. O que eu acho mais perene, mais fixo ali, é o posicionamento do prefeito. Quem quer votar nele, conhece a sua gestão. Arremate, Segré. Hoje, Celso Russomano esteve no Pânico, aqui na Jovem Pan, e ele explicou que ele saía na dianteira, mas ele ficava sem fôlego para recursos e alianças com outros partidos, o que o Nunes está fazendo muito bem. Então, vamos acompanhar.